Primeira leitura, Atos dos Apóstolos 9, 1-20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 116. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Evangelho. João 6, 52 e 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do dia. A liturgia de hoje nos convida a abrir os olhos da alma para reconhecer a luz que vem do alto. Assim como Saulo, que caiu por terra e teve os olhos espirituais abertos pela presença de Jesus, também somos chamados a deixar que a luz divina transforme nossa vida. Às vezes, é na queda e na dor que ouvimos a voz do Senhor nos chamando para um novo caminho. Jesus se apresenta como alimento eterno. Sua carne e seu sangue nos dão vida verdadeira. A comunhão com Ele não é apenas simbólica, mas profunda e transformadora. Quem se alimenta de Ele permanece nele, e isso nos impulsiona a viver com fé, coragem e esperança. Oração do dia, Senhor Jesus. Hoje queremos te agradecer pelo dom da vida e da fé. Ilumina os nossos caminhos, assim como iluminaste o de Saulo. Que também nós possamos ouvir tua voz no silêncio do nosso coração e nos deixemos transformar pela tua presença viva e real. Dá-nos fome do teu amor, sede da tua justiça e coragem para anunciar o Evangelho com a nossa vida. Amém. Convite que sua sexta-feira seja abençoada e cheia da luz de Deus.
Aproveite para alimentar sua fé com a palavra e buscar comunhão com o Senhor. Você também pode acompanhar a liturgia diária no YouTube da Canção Nova e crescer ainda mais na fé. A porta está aberta. Bom dia e que Deus te abençoe.